E aí, pessoal, ao vivo no Instagram, né? Um minuto mais cedo, 6h29, vamos lá, horário de Brasília. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tomar água aqui. Segunda-feira, passaram bem o final de semana. Esperar o povo entrar aí na live. Oi, Rose, tudo bom? Como é que você tá? O pessoal do Instagram começando a entrar aí. Beleza? Vamos lá. Esperar mais um pouco. Oi, Mila. Mila entrando aí. O pessoal vem chegando. A Yara. Cara, que coisa aqui. Esperando aí um pouco pra galera entrar. Ricardo aí. Ricardo, beleza, cara? Final de semana, como é que foi? Hoje o tema da live, pessoal, vai ser um dos mais pedidos aí, né, pelo pessoal, sobre como fazer revisões, como fazer resumos, né? Live bem interessante. Beleza? Passando por alguns problemas técnicos, pessoal entrando aí. Hoje então já falar também sobre simulados, se vale a pena fazer, se não vale, como é que é. Interessante. Logo vou estar iniciando aí, viu, pessoal? Tá falando hoje sobre simulados, revisões, resumos. Muito conteúdo bacana aí para vocês hoje. Pessoal entrando no Instagram. Então, pessoal, vamos lá, né? Ricardão aí perguntando, né, sobre essa relação aí de se vale ou não, né, a pena ver uma videoaula e depois resumos pela apostila, né? Pessoal, vamos pegar o gancho então do Ricardo e vamos pensar um pouco sobre a apostila, né? O que acontece, né? De um período para cá, a gente consegue observar que houve uma mudança da utilização dos livros em escolas e cursinhos, né? A gente teve uma troca aí dos livros didáticos por apostilas, né? Isso é uma influência totalmente ali do Sudeste, na região do São Paulo, Rio de Janeiro. Eles vêm trazendo, né, esses grandes grupos de ensino, né? Eles vêm trazendo para os outros estados a questão da apostila. Isso vem sido cada vez mais utilizado, ainda mais porque o Enem ele tomou uma gravidade assim, enorme, né? Então acaba que essa questão de apostila ficou uma coisa bem recorrente e tal, né? Então, só que qual que é o problema das apostilas, né? Qual que é o grande malefício, né? A diferença é bem simples, né? Eu vou pegar aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Né? Olha, só um minuto. Então, eu peguei um livro aqui. Rapidinho eu comento sobre o caderno inteligente, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, o que aconteceu. Isso aqui é um livro de biologia, né? Sem fazer propaganda, mas para você entender. Isso aqui é um livro de biologia volume único, ou seja, é para o ensino médio inteiro, né? Aí você pensa, isso aqui é a biologia só do ensino médio, ok?
Isso é só biologia, então você pensa, a gente tem matemática, a gente tem física, a gente tem química, história, geografia, sociologia, filosofia, né? Então, gramática, então a gente vai ter vários livros como esses, concordam comigo? O que a apostila faz? Ela basicamente resume tudo isso, dá prioridade para a questão dos exercícios e tenta pegar a matéria e enxutar a matéria, tá? E vai fazer algo parecido com isso. Claro que eu não vou mostrar de que editora é essa apostila, mas só para vocês entenderem. Isso aqui é uma apostila de cursinho, né? É um cursinho qualquer. Olha a diferença, galera. Essa apostila ela vai ter todas as matérias do ensino médio resumida. E aqui a gente tem um livro didático. Eles têm quase o mesmo tamanho, vocês conseguem observar, só que qual que é a diferença de um para o outro? Em um a gente tem todos os conteúdos e outro a gente tem só biologia. Obviamente, se eu perguntar para você qual que tem a maior quantidade de informações, qual das duas apostilas ali, qual dos dois livros que eu mostrei vai ter uma maior quantidade de conteúdo, obviamente vocês vão me dizer que é o livro de biologia. Então vocês conseguem observar esse grande problema, né? Acaba que a gente trazer isso para o ensino médio, trazer isso para o cursinho, apostilas, né? Acaba que é um conteúdo resumido. E um resumo, no caso o resumo da apostila, olha como o próprio nome já diz, ele é um resumo de uma matéria que você deve estudar antes de ler um resumo. Então, as pessoas hoje em dia, como elas estão cada vez mais ali ligeiras, né? Estão com pressa demais, eles querem estudar pelos resumos. E isso é um problema. Na verdade, você tem que primeiro ver a matéria para depois você partir para a questão do resumo, né? No caso, se você chegar a ver a videoaula, que nem o Ricardo estava falando, e depois olhar o resumo da apostila, é um dos tipos de jeito que é uma das maneiras que você pode encontrar aí de fixar a matéria. Porém, galera, se você tem dificuldade em determinada matéria, eu digo isso logo cedo, tá? Entenda o seguinte, se você tem dificuldade numa matéria, vale a pena você estudá-la pelo livro, ok? Eu acho melhor, tranquilo? Ou você também ter uma aula um pouco mais elaborada, um pouco mais detalhada, mas isso vai ser bem relativo em relação de professor para professor. Obviamente, os professores vão passar o conteúdo básico de maneira mais ou menos parecida, principalmente de cursinho, né? Mas aí tem alguns detalhes que acabam ficando para trás devido a essa questão da apostila, ok? Então o livro ele tem muito mais detalhes, tudo bem? Então vocês entenderam a diferença entre para utilizar a apostila como resumo. Você tem que ter estudado a matéria previamente, seja por aulas, seja por livro. E se você tem dificuldade em determinada matéria, eu aconselho você a estudar apenas, tentar priorizar o livro, porque ele vai estar com mais detalhes. Que nem o exemplo que eu estava mostrando para vocês agora, vocês conseguem me entender? Beleza? Continuando. O pessoal está perguntando se vale a pena fazer correção, resumo, se vale a pena fazer revisão antes do Enem. É claro, né? O que eu acho sempre mais inteligente você tentar fazer? Né? Você tentar pegar e se organizar. Aí vem aquela questão, né, que nem a Gabi estava falando ali, do caderno inteligente, né? Então, como é que um caderno inteligente pode estar te ajudando aí nesse momento? É a questão da organização, tá? Então, vou falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco, só responder aqui a questão da Mila, né? Revisão antes da prova, sim, porque a gente tem que sempre se organizar. Por exemplo, pessoal, se você começou a estudar para o Enem hoje, vamos fazer um exemplo assim, você começou a estudar para o Enem hoje. O certo seria você ver o tempo que você tem para estudar, certo? A cada dia. E estipular mais ou menos quantas horas você teria daqui até o Enem para estudar. E dentro dessas horas você teria que dividir um tempo com todos os conteúdos. Obviamente isso seria o ideal. Se o seu tempo não dá para colocar todos os conteúdos ali do Enem, tá? Só aproveitando aqui o momento para abrir um parêntese, lembrando que aqui no meu perfil tem o link do site, né? E nesse site tem a planilha com todos os conteúdos do Enem 2020. Então se você não sabe dos conteúdos, dá uma entrada lá. Tudo bem? Então os conteúdos do Enem estão disponíveis aqui no meu perfil, tá? Só dá uma olhada no link ali da minha bio que vocês vão encontrar. Então a chave disso tudo é você primeiro se organizar, certo? Então você vai precisar separar o tempo que você tem e separar os conteúdos que você tem do Enem. Se você vê que não dá para terminar os conteúdos no tempo, obviamente você começa a fazer algumas técnicas e seria o quê? Você tentar revisar os conteúdos mais importantes, tá? Aí vem a pergunta da colega. A colega perguntou se vale a pena eu revisar antes do Enem. É claro que você precisa revisar antes do Enem, mas o que eu acho interessante você fazer? Vai depender muito do seu perfil, né? Então se você é aquele estudante de primeira vez que você está fazendo Enem, eu acho que vale a pena você, antes da prova, né, alguns meses antes, já começar a fazer algumas provas antigas do Enem como forma de revisão,
ok? Se você já é aquele aluno já antigo, né, obviamente você já está fazendo essas provas há muito tempo. Espero que você esteja fazendo essas provas há muito tempo atrás, ok? Mas continua lá tentando fazer as provas. De qualquer forma, acho que para mim, na minha opinião, para o Enem, a melhor forma de revisão é fazendo as provas anteriores. Só que isso é efetivo se você já tiver pelo menos estudado alguma coisa. Se você não tem noção de nada, você está começando do zero, eu acho mais importante, na verdade, você se concentrar e não tentar acelerar os passos, né? Então, se você se deparar que você tem pouco tempo e tem muito conteúdo para ser estudado, o que eu acho melhor você fazer nesse momento? Eu acho que você deve estudar matéria por matéria, com calma, sem ficar se preocupando em terminar a matéria antes do Enem, tá? Então, se você está começando a estudar agora, tudo bem? Eu aconselho você a pegar a matéria detalhadamente, parte por parte, e ter calma nesse processo, tá? Por que eu falo isso, né? Pela questão do esquecimento, que eu acho que muitos de vocês estão aqui por ter esse problema de estudar a matéria e já não lembrar mais. Qual que é um dos fatores, olha que eu falei, um dos fatores que vai te fazer esquecer daquele conteúdo? Obviamente é estudar ele de qualquer jeito. Então o pessoal acha que é só pegar o livro, vir aqui, tralalá, beleza, aprendi tudo. Não, não é bem assim, né? Você não vai só ler uma vez um conteúdo que você às vezes nem estudou direito na vida, nunca estudou na vida, ou às vezes nunca estudou direito, e você não vai sair aprendendo ele uma vez que você estudar. Então, você vai ter que vencer o conteúdo pela repetição. Se você acabou de sair do ensino médio, você era um aluno de mediano para cima, né? Um aluno assim, vão ter conteúdos que você vai naturalmente lembrar. Então, vão ter conteúdos, principalmente do terceiro ano, ou do ano que você tiver aí, que você vai ter mais facilidade porque você vai passar um ano repetindo as mesmas coisas. Geralmente a escola, né? Como você tem o primeiro ano bem dividido do segundo e do terceiro, você acaba repetindo muitas matérias. Eu sei que às vezes o aluno do ensino médio ele não gosta de enxergar muito isso, né? Mas por isso que eu sempre falo para alunos de ensino médio fazendo ensino médio direito. Porque tem matérias ali que vão ajudar, valem a pena ser feitas direito, como você tem um ano inteiro para aprender só um texto da matéria do vestibular, você tem mais tempo ali para absorver o conteúdo. Então, se você sai do ensino médio mais fresco, obviamente para você vai ser mais fácil fazer algumas revisões em determinadas matérias. Se você agora começou a estudar depois de muito tempo, tem tempo que você sai do ensino médio, tem tempo que você não faz cursinho nem nada, obviamente seria mais ideal você se organizar para estudar os conteúdos do início, tá? Com mais calma, tá? Agora, se o aluno já teve as aulas anteriormente, eu acho necessário ele ir passando um pouco mais rápido. Claro que vai depender da dificuldade dele. Se tem matérias que ele vai ter mais dificuldade, ele vai ter que usar algumas estratégias ali para fixar aquela matéria, tá bom? Então, moral da história, se você é ruim na matéria, se você tem dificuldade, estudar ela uma vez só não vai adiantar, você vai esquecer, isso é fato, tá? Ah, Thiago, como é que eu vou fazer para não esquecer? Aí vem a questão de você revisar, né? Justamente isso, você tem que decorar, não. Você tem que aprender as coisas, tá? A partir da repetição, né? Eu sou professor na área de ciência da natureza, então eu tenho um certo domínio dentro da área de matemática, de biologia, de química e de física, né? Por que eu tenho um certo domínio? Eu consigo dar uma aula de qualquer uma dessas matérias, dentro delas de qualquer conteúdo, né? E por que eu consigo fazer isso? Porque tem muito tempo que eu dou aula e isso é uma coisa repetitiva na minha vida. Agora, por exemplo, tem muito tempo que eu fiz vestibular, né? Vai fazer chega de 4 anos que eu passei em medicina pelo Enem, né? E teve algumas matérias que sim, eu acabei esquecendo sim os detalhes, né? Principalmente dessa parte de humanas, que eu não trabalho tanto. Claro que eu tento exercitar isso como professor, mas claro que não vai ser com a mesma frequência que eu exercito a parte das exatas. Então, isso que eu falo para vocês, pessoal. Até eu que já tive o sucesso aí na aprovação em medicina pelo Enem, né, que é um dos cursos mais concorridos aí, certo? Eu acabei também esquecendo, isso é natural. Por que eu esqueci? Porque eu parei de praticar. Então, a partir do momento que você para de praticar isso na sua vida, você vai acabar esquecendo. Aí entra aquele negócio que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que vocês têm que respirar o vestibular? Respirar o vestibular, pessoal. O que é isso? Você tem que viver o vestibular todo dia. Então, você tem que ser aquela pessoa chata que quando alguém vai conversar contigo, você só fala do Enem. Por que isso? Porque aquilo tem que se fazer tão parte da sua vida como respirar, como comer, como ir no banheiro, beleza? Então o Enem tem que se tornar natural para você, tá? Então em relação aos resumos, né? Obviamente não vai ter como você revisar todos os conteúdos, todas as matérias toda semana. Isso vai acabar virando uma bola de neve. Então você tem que saber se organizar e saber selecionar o que você quer tá revisando ali. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Se você quer chegar ao nível de revisar um conteúdo ou não precisar de revisar um conteúdo, então você tem que ter um certo domínio sobre ele, tá?
E para chegar a certo domínio em um conteúdo, você precisa ter alguns quesitos. Primeiro, uma certa facilidade para aquele conteúdo, né? Se você não tiver facilidade, obviamente você vai precisar de mais tempo para isso acontecer. Então você tem que criar uma afinidade, tem que virar melhores amigos de matéria por matéria. Tem que entender a progressão também, isso é interessante. Por isso que vem a parte da organização. Se você pega e lista todos os conteúdos do Enem, que nem eu estava falando com vocês aqui, ó. Você pega um livro desse, ele tem uma coisa chamada índice, né? Então vamos lá. Você tem uma coisa aqui chamada índice. E no índice ele tem uma certa forma de organização. Né? Que eu estava falando para vocês, eu acabei organizando esse índice aí com todas as questões, com todos os conteúdos do Enem, tá? Então eu já organizei isso para vocês. Mas essa organização vai te dar uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo estudado. Você vai entender que existe uma progressão das ideias, tá? Peguei o livro de biologia aqui, então vou dar um exemplo da biologia para vocês entenderem, né? Se eu pego, por exemplo, eu vou começar a dar uma aula de biologia daqui para o final do ano. Então eu tenho que começar com uma progressão de ideias. Então vocês têm que entender que o conhecimento de vocês eles têm que vir de uma forma progressa, para ele fazer mais sentido, tá? Então dentro da biologia eu vou falar para vocês. A gente tem livro que começa estudando o meio ambiente, tem livro que começa estudando as células, tá? Mas vamos falar dos dois exemplos, tá? Se a gente começa estudando pelas células, a gente obviamente primeiro tem que entender o que é bioquímica. Para que entender bioquímica? Para você entender que a célula ela é constituída de moléculas. E essas moléculas você tem que entender o que cada uma delas faz. Então você tem que saber o que é um carboidrato, o que é um lipídio, antes de começar a estudar biologia mesmo. Então primeiro que a gente estuda a bioquímica. Tá? Então a bioquímica ela vai servir para te dar uma base de moléculas ali que vão estar presentes toda hora e que ela vai fazer muito sentido mais para frente. Tá? Então vem a bioquímica, depois entra a citologia. Aí dentro da citologia você vai estudar o que? As células. E dentro das células você vai estudar as partes das células. Então é bem organizado. Depois de terminar as partes das células, você vai estudar o que a célula faz. Depois de estudar o que a célula faz, você vai estudar a evolução dessa célula. E depois tu vai perceber que essa célula evoluiu e vai gerar reinos. Aí você começa a estudar cada reino da biologia. As plantas, os fungos, os animais, né, as moneras, né, que são as bactérias, os protozoários. Então você acaba estudando cada reino. Então, consegue observar que a biologia vem organizada. O índice é assim, do livro ele segue essa ordem. E a física, professor? Mesma coisa. A gente começa ali com a notação científica, aí começa com a ideia de movimento, aprende o que é um movimento uniforme, o que é um movimento retardado, o que é um movimento acelerado, né? Depois disso a gente começa a aprender sobre movimentos circulares, sobre trabalho, sobre energia. Então existe uma progressão de ideias. Então você tem que entender que, primeiro que não vale a pena você ficar pulando conteúdo, tá? Não pule conteúdos. Então, tente seguir sempre a ordem e tenha paciência, né? Muitos alunos chegam ansiosos para mim e falam, não sei se vai dar tempo de terminar o conteúdo. Você não tem que ficar se preocupando em terminar o conteúdo, você tem que se preocupar em aprender. Porque se você se preocupar em terminar o conteúdo, você pode terminar o conteúdo inteiro e às vezes não ter aprendido nada. Então isso acontece muito, né? Então preze pela qualidade do que você está fazendo, não pela quantidade, sim pela qualidade, beleza? Então organizar tudo, obviamente, é um ponto que você precisa parar para pensar nisso, organizar. E dentro dessa organização você tem que fazer um checklist de tudo que você está aprendendo ou que você não está aprendendo, ok? Então acho que a forma mais fácil de fazer isso é você se organizar, tá? Thiago, mas eu tenho dificuldade em tudo. Se você tem dificuldade em tudo, obviamente, então você tem que entender essa questão do tempo novamente. Vai demandar mais tempo para aprender determinados conteúdos. Agora, se você tem matérias que você tem mais facilidade, tem outras matérias que você tem mais dificuldade, obviamente você vai ter que se organizar para estudar mais essas matérias que você tem mais dificuldade. E, obviamente, fazer mais exercícios de fixação, tá? Então, em relação a resumos, né? Como é que a gente faz isso aí? Que é um dos exercícios de fixação, né? Claro que os resumos, né, escritos, mapas mentais, ou enfim, eles são uma das formas de você fixar. Tem outras formas? Tem. Tá? Então, a primeira forma de fixar seria aí por meio de um resumo, tá? Como é que se faz um resumo, Thiago? Muitos alunos, o que eles fazem? Eles vão fazer um resumo, eles simplesmente copiam do livro, copiam da apostila, e isso não é resumo. Copiar não é fazer resumo, tá? Copiar é copiar, tá bom? Então, como é que você faz um resumo direito? Né? Você tem que ler o conteúdo, ler a matéria, fechar o caderninho, fechar o livro e tentar escrever algumas palavras-chave ali do que você entendeu. Depois você tem que retomar o texto e tentar fazer isso, pessoal, sem copiar. O seu resumo, o bom resumo, o resumo que é escuta, vou até chegar mais perto para vocês escutarem. O bom resumo, o resumo eficiente é aquele resumo que você consegue fazer sem copiar, né? Fazendo pequenas consultas, assim, com palavras-chave e objetivos, tá? Isso quer dizer que você fez um bom resumo, tá bom? Aí assim, né, você pode enfeitar, você pode fazer feio, mas desde que você utilize depois. Aí vem um quesito, você tem que utilizar depois o resumo. Então, eu mesmo era um tipo de aluno que fazia resumo e não utilizava. Daí eu comecei a tirar isso da minha vida. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de ter aqueles cadernos arrumados. Eu acho muito legal, porque te força a querer dar detalhe aquilo e acaba fixando mais. O tempo que você demora também fazendo, pessoal,
ajuda. Claro que você também não vai ficar viajando ali, desenhando e tal, mas o tempo que você demorar fazendo um resumo, obviamente também vai te deixar mais tempo ali absorvendo a matéria, beleza? Então, resumos, eles não devem ser copiados, eles devem ter sido escritos por você em sua maior parte do tempo, né? Apenas breves consultas ali da matéria. Ah, Thiago, mas assim vai demorar demais. Exatamente. Nada que é feito rápido é legal quando a gente pensa em estudos, ok? Então, tudo que é feito rápido, às vezes é feito de mau jeito. Então, vamos tentar fazer tudo detalhadamente ali, beleza? Eu acho que assim, principalmente se você pensa em cursos como medicina, como engenharia, como direito, você tem que prezar pelos detalhes, ok? Isso vai fazer toda a diferença na hora da tua aprovação, tá bom? Então, continuando, né? O resumo é uma das formas de fixar? Sim. Tem outras formas, Thiago? Tem demais, né? Como eu falei, também tem a parte dos mapas mentais, né? Outra estratégia também seria boa você fazer o quê? Né? A questão de você grudar avisos, né? Você pode usar um post-it tipo esse aqui, né? E grudar avisos aí em todo canto, assim, de lugares que você enxergue, né? Normalmente eu gosto de dar essa ideia para fórmulas, tá? Então, avisos como post-its são legais para fórmulas, isso é muito bom, fórmulas de matemática, de física, de química, e para pequenos assuntos de humanas, alguns trechos importantes, como, por exemplo, nomes de guerras e palavras-chave do que significam, o nome de movimentos, tá? Então, para humanas seria interessante isso. Aí, falando de humanas, né, tem outra forma também de você fixar o conteúdo, e eu acho que essa é a parte mais legal dessa live. Na verdade, eu acho que é a parte mais efetiva dessa live inteira, né? Quando você vai estudar humanas, tá? Que é o que eu aconselho você fazer, principalmente pro Enem. Então, humanas pro Enem, como é que se estuda, né? A gente vai fazer uma live sobre isso, mas lembre que você tem que sempre conseguir relacionar todos os temas dentro de um período. Como assim? Renascimento, tá? O Renascimento você não vai ver só nas artes, né? Que é a prova de linguagens. Não, não. Tu vai ver Renascimento na filosofia, tu vai ver Renascimento na história, tu vai ver Renascimento na literatura. Então, são várias áreas ali que vão... Voltou, desculpa a pausa aí. Então, quando você for estudar humanas, tem que fazer isso em forma de linha do tempo, tá? A gente vai ter uma live, lembrando que a gente vai ter uma live só sobre como estudar humanas, vou estar ensinando vocês, ok? Mas antes que essa live venha, né, eu já vou dando spoiler aqui, faça linhas do tempo. Pessoal, 100% dos alunos que passaram em medicina, até os que passaram nos outros cursos, tá? E olha que são 50 alunos que eu consegui passar no passado. Desses 50 alunos, todos eles faziam isso da questão da linha do tempo. Então, faça a linha do tempo, tá? Para humanas, isso vai te ajudar a ter uma visão geral de tudo, vai abrir sua mente, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o Renascimento, tá? O Renascimento, como assim, Thiago? Filosofia? Cara, teve vários movimentos filosóficos ali naquela quebra, né? Que foi o fim da Idade Média para o início do Renascimento, né? Que era um movimento que era teologista, teocentrista, né? E foi para o movimento mais humanista, tá? Então essa quebra ela vem na filosofia, ela vem na literatura, você consegue ver nas artes os quadros, né? Da Vinci veio forte, na física veio Copérnico, né? Então Galileu também ajudou bastante ali na parte da física, né? Com atrito, enfim. Estudem por meio de linhas do tempo para humanos, tá? Flashcards também são bons. Flashcard, pessoal, é mapa mental. Isso aí são tudo tipos de resumo. São só modos diferentes de você fazer resumo. Então você pode achar aí o que você achar melhor para você. Deu uma travada, né? Então, Rose, eu vou ensinar a fazer a linha do tempo na aula de humanas, né? Mas basicamente o que você pode fazer? Pega uma data ou um acontecimento específico, tá? Então você pega ali o período, estava dando exemplo do Renascimento, né? Você pega o período que aconteceu o Renascimento e vai ver tudo que estava acontecendo na história, tudo que estava acontecendo na literatura, tudo que estava acontecendo em artes, ali naquele período. Então, estude humanas por períodos e não por matérias isoladamente. Tente encontrar as matérias uma dentro da outra que você vai conseguir ter um entendimento maior daquela matéria, né? Em relação à biologia, né? Estão perguntando, só tomar água aqui. Então, pessoal, em relação à biologia, né? Seguinte. Biologia, você deve estudar ela em relação àquela progressão que eu estava te falando. Primeiro estudar a bioquímica, né? Eu sei que em biologia vai ter aquela questão de ter muitos nomezinhos, né? E também a questão que biologia é muito visual. Isso é importante. Para a biologia, isso é muito importante para resolver questões, tá? Sempre busque imagens na biologia, tá? Então, uma dica ótima para estudar biologia é você buscar imagens, porque é um conteúdo muito visual.
Lembrando, pessoal, que quarta-feira agora, depois de amanhã, eu vou fazer uma live sobre como estudar ciência da natureza com um convidado especial. Um colega aí já antigo aí do Instagram, do YouTube, vai estar aparecendo aqui com a gente e trocando essa ideia, tá? Mas para estudar biologia, vai uma dica rápida aí, tentar fazer tudo mais visual. As organelas, tente ver como é que é, tente ver como é que são os animais, as plantas, as características da planta, as estruturas, as anatomias, né? Também em biologia cai muitos sistemas, tá? Então tente fazer tudo muito visual, vai te ajudar bastante, tá joia? Continuando, pessoal. Também tem outra forma de você fixar o conteúdo que seria você ensinar alguém, tá? Então ensinar alguém, na verdade, esse é o melhor método. Eu mesmo, particularmente, quando eu passei em medicina, a questão de eu ser professor me ajudou bastante, porque tem algumas matérias que eu acabava dominando por dar aula delas, tá? Então isso ajuda muito, essa questão de você dar aula e ensinar. Ah, mas eu não sou professor. Não precisa ser professor. Você pode tentar ensinar seu papagaio, seu cachorro, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, sei lá, seja quem for, que você, seu amigo, às vezes o pessoal também do teu cursinho. Então vocês podem tentar organizar algum sistema para vocês um ensinarem o outro. Tá? Isso seria muito interessante. Então, ensinar é a melhor forma de aprender. Aprendam isso. Então, sempre sejam espertos o bastante para adquirir um novo conhecimento e também sempre não tenham umidade demais para tentar... você sempre é capaz de ensinar alguém alguma coisa, tá? Então, nunca se esqueça disso. Você sempre é capaz de ensinar alguém alguma coisa, tá? Tem pessoas que conseguem passar essa informação de uma forma mais fácil do que outras. Tem, claro. Aí vem a questão do tempo de trabalho, né? O professor ele tem mais prática com isso, obviamente você não vai passar isso com tanta clareza, mas tentar conversar com alguma pessoa sobre essa matéria também é interessante, não só ensinar, mas tentar trocar uma ideia. E também em relação a tentar, quando você fizer uma questão, tentar resolver ela de novo, né? Explicando para alguém também isso é interessante, principalmente as questões que você erra. Ricardo está perguntando aí se na planilha tem as matérias que mais caem no Enem. Cara, lá tem todas as matérias que caem, todas as matérias que caem, tá? As mais importantes eu posso estar falando aqui, eu posso falar um vídeo sobre as matérias mais importantes, passando para vocês, mas é interessante você tentar estudar a maior quantidade de matérias possíveis, tá? Principalmente pensando no Enem, o Enem, galera, que eu estava explicando para vocês em algumas lives anteriores. O Enem, para você entrar até em um curso um pouco mais tranquilo por ele, exige uma nota muito alta, então você precisa sim estudar a matéria por completo, tá? Então, ensinar um dos modos. Outro modo também que eu particularmente gosto demais para fazer revisões são simulados, tá? Se eu não me engano, vai ser segunda-feira que vem, eu vou estar fazendo uma live só sobre simulados, tá bom? Mas o simulado, pessoal, ele é muito bom, só que ele tem que saber ser usado, tá? Se você é aquele aluno que ainda não viu nada, não sabe nada, tipo, tá viajando assim no mundo dos cursinhos, eu acho interessante você deixar para fazer provas anteriores e realizar simulados um pouco depois que você já tiver pelo menos uma noção do que está acontecendo no vestibular. Então, estude algumas matérias básicas antes de começar a tentar fazer simulados. Não necessariamente você precisa fechar toda a matéria para começar a fazer provas anteriores, né? Um dos métodos que eu adoto para você aprender uma matéria é você ter um estímulo na questão, olhar uma questão ali que você nunca viu na vida, e depois olhar a resolução dela e começar a partir disso a destrinchar o conteúdo, porque isso vai te gerar alguns questionamentos, né? Então, às vezes é bom sim você também estar fazendo ali provas anteriores, simulados, e saber corrigir esses simulados. Então, pega a correção desses simulados, pega o gabarito desses simulados e sai conferindo item por item, entendendo por que você errou, por que você acertou, fazendo comentários. Então, você tem que destrinchar a prova todinha, tá? Por que eu falo isso, né? No ano que eu passei em medicina pelo Enem, pessoal, eu estudei bastante a prova do Enem, eu fiz todas as provas do Enem anteriores. E nessa eu percebi que algumas ideias das questões se repetiam. Como assim, pessoal? A questão mesmo não repetia, mas a ideia dela repete. Por isso que você tem que explorar a questão inteira, item por item, que às vezes a ideia de um item ali pode ser aproveitado em uma questão posterior, tá? Estão perguntando aí, né, a Lud Medeiros, revisar através de exercícios ou revisar o conteúdo primeiro para depois fazer questões, né? Pode comentar o que você acha? Então, é justamente o que eu estava falando, né? Eu acho que é, primeiro, interessante você ter uma boa base dos conteúdos, né? Só lembrando, a live sempre vai estar salva aqui no feed, tá bom? E lá no canal do YouTube. Pessoal, eu quero até fazer um convite, né? Vamos se inscrever lá no meu canal do YouTube, tá? Eu criei um canal novo, beleza? Que é o prof.thiago Carvalho, é o mesmo nome do Instagram. Procura lá no YouTube que vocês vão achar. Lá tem todas as lives,
tá? Lá tem várias dicas, tem as lives, então procura lá que vai ter, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Revisar para os exercícios. Primeiro, eu acho que os exercícios têm que ser utilizados para fixação, tá? E como revisão, como assim fixação, Thiago? Qual que é a diferença? Você terminou a matéria, você faz exercício. Você tem que fazer isso. Terminou a matéria, faz exercício. Terminou a matéria, faz exercício. Você vai fixar a matéria com exercício. Aí depois você vai utilizar os exercícios para revisão. Como é que você utiliza exercícios para revisar? Você vai pegar um simulado, principalmente quando estiver perto do Enem, tá? Perto do Enem, você pegou uma prova anterior. Aí se você se deparou com alguma questão lá que você já estudou, só que você errou. Isso quer dizer que você precisa fazer uma revisão daquele conteúdo. Só que às vezes você não precisa revisar o conteúdo inteiro. Você pode fazer o quê? Simplesmente fazer uma revisão daquela questão, né? Na verdade, o tema que aquela questão aborda, tá? Então vamos lá. Tente revisar, beleza? Por meio de exercícios. Porém, quando você se deparar com alguma questão que você errou de um conteúdo que você já estudou, tente estudar apenas aquele tópico, aquele tema ali que a questão aborda. Agora, se você errou a questão por nunca ter estudado aquela matéria, isso vai te despertar curiosidade para você começar a estudar aquela matéria, tá? Então, existem duas formas de você estar aprendendo aí para os exercícios. Na primeira forma, você já estudou e na segunda forma, você ainda não estudou aquele conteúdo do exercício que você está fazendo, tá? Então, dessas duas formas, você pode estimular, sim, a questão do aprendizado, tá? O ideal seria revisar e em seguida fazer os exercícios. Então, o ideal é você ter a aula e tentar revisar por meio de exercício, tá? Dependendo da matéria, é por isso que eu falo, você não precisa adotar um método igual para todas as matérias. Por isso eu estava tentando explicar isso para vocês. Para humanas, você pode adequar um modo que você acha melhor, por exemplo, fazer linha do tempo, fazer resumo. Para exatas, você pode deixar aquele sistema de lembretes ou fazer muitos exercícios. Para redação, eu gosto de fazer como simulado no final de semana, tudo bem também. Então, cada matéria você pode achar um jeito de você... física, eu sou muito ruim em física, então essas matérias que você é muito ruim, eu acho que são as matérias que você deve estudar mais e, obviamente, são as matérias que você deve tentar aprender para ensinar as outras pessoas. Então, se você é muito ruim na matéria, normalmente tem uma matéria aí, ou duas ou três, que você normalmente é muito ruim. Pega essa matéria e tenta aprender a ponto de ensinar, tá? Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês, tá? Eu, há uns anos atrás, que eu estava falando para vocês, em 2016 eu acabei passando em medicina pelo Enem, tá? E no meio disso, o que aconteceu? Eu era muito ruim em humanas e redação. Nossa senhora, redação principalmente eu era horrível. Só que eu era professor de exatas, de ciências, né? Então eu me propus ao seguinte, eu ia estudar redação tanto, a ponto de ensinar. Então eu queria dar aulas de redação, mesmo sem ser um professor de redação, eu era professor de ciências, só que eu queria dar aula de redação justamente para eu conseguir aprender para o vestibular, né? Então acabou que no meio disso eu tive que estudar tantas técnicas de redação que eu fui muito bem na redação do Enem. Acabei tirando aí 960 na prova, né? De redação, sem saber muito assim a redação, tá? Isso não é nem que eu passei, né? Outros anos depois eu voltei lá para tentar fazer redação, consegui fazer 980. Então assim, tô falando do Enem que eu passei, tá? Então eu me propus a isso, então eu me desafiei a dar aulas de uma matéria que eu não tinha domínio nenhum, né? Eu sei que eu era professor, mas beleza, era uma matéria que eu não tinha formação nem nada, então eu tava do zero ali que nem vocês, tá bom? Então se force a isso. Então acho que cada matéria você deve utilizar um modo diferente como forma de revisão, isso vale muito a pena, tá bom? Perguntaram também sobre os cadernos inteligentes, né? Tá na moda, né? O caderno inteligente, né? Bem bonitinho, eu acho que vale a pena, é legal para você se organizar. Aí entra aquela questão que eu tava falando, da organização. Eu acho que ela é a chave de tudo. Você primeiro tem que se organizar para conseguir começar a estudar, beleza? Aí voltando para a questão dos simulados, tá bom? O simulado, pessoal, também ele serve para você fazer revisões, que eu estava falando para você. Eu aconselho, se você já conseguiu fechar a matéria, né? Se você conseguiu fechar a matéria antes de chegar ao Enem, tenta pegar ali um mês antes para você só fazer prova e revisar em cima das provas. Porque, que eu estava falando, se você tentar sempre revisar o conteúdo por meio de um resumo ou tentar ler o livro de novo, né? Vai chegar uma hora que vai fazer uma bola de neve. Por quê? Se você, imagina, né? Você estudou uma semana, aí você quer no final de semana revisar os conteúdos da semana, né? Aí no outro final de semana você quer revisar os conteúdos da semana 1 e da semana 2.
Aí no final de semana 3 você quer revisar o conteúdo da semana 1, 2 e 3. Então isso vai chegar um momento que vai virar uma bola de neve, vai ficar o final de semana inteiro tentando só revisando e não vai conseguir terminar o conteúdo, vai ficar uma coisa bem jogada. Então o que eu acho interessante fazer? Faça o conteúdo bem, passe pelo conteúdo, gente, com calma, não precisa ficar se preocupando em fechar tempo. Claro que tente render bastante, não fica viajando, nem mexendo no celular, nem nada, mas respeite seu tempo, tente fazer isso de forma que seja eficiente, tá bom? Então dê valor ao que você está fazendo, preste atenção no que você está fazendo, tá? E depois disso, o que você vai fazer? Tu vai pegar esse conteúdo e fazer exercícios, o máximo de exercícios que você conseguir. Beleza, fui bem, fiz os exercícios, tá legal. Aí, próximo conteúdo. Vai chegar um momento que você vai esquecer aquele conteúdo que você estudou, mesmo acertando a maioria ou todos os exercícios. Como é que você vai chegar a revisar esse conteúdo? Você vai ter que ter um outro contato com ele. Aí o que eu estava falando para você. Respire o Enem, viva o Enem. Então você tem que viver aqueles conteúdos. Tente conversar com um colega sobre, vai falando, tente ensinar alguém, a sua mãe, seu pai, seu cachorro, teu periquito, seu sapo. Eu tinha uma tartaruga, então tartaruga. Então ensine que seja lá quem for, alguma coisa que você aprendeu daquela matéria tem que tornar aquilo cotidiano. Quando você fechar as matérias todas, né? Lembra que você organizou, você pegou todas as matérias, você deu o okzinho em todas as matérias, beleza. Aí você começa a fazer alguns simulados, né? E no meio desses simulados você vai acabar tendo contato de novo com aquelas matérias que você já tinha estudado. Aí tu, pô, verdade, eu errei essa aqui por causa daquilo. Ou tipo, isso aqui é certo por causa daquilo lá que o professor tinha falado. Então, vai depender do conteúdo, se você vai ter essa reação positiva ou negativa, tá bom? Pessoal perguntando aí se eu corrijo redações. Também. Eu trabalho bastante aí, né? Eu ajudo alunos a fazer provas, né? Eu acompanho os alunos fazendo provas, eu ensino técnicas também e correções de redações também. Eu passo algumas técnicas minhas da redação, né? Inclusive aqui no meu feed tem a live da redação, passei várias técnicas legais lá, beleza? Pessoal perguntando aí, Thiago, você vai falar sobre a maneira de interpretar as questões do Enem? Sim, né? Eu quero fazer uma live, né? Por isso que eu estava convidando vocês para o canal do YouTube, né? Porque lá no YouTube eu vou conseguir ter uma ferramenta melhor de espelhar minha tela para vocês e abrir uma prova do Enem para a gente resolver junto. Então, eu quero fazer essa live, vou fazer essa live com vocês, tá? Eu vou estar marcando aqui no Instagram. E dessa live lá a gente vai passar do Instagram para o YouTube. Então, a gente vai lá no YouTube, né? E quando eu for fazer essa live lá, vocês vão conseguir ver minha tela e nessa tela eu vou estar fazendo uma prova do Enem, eu vou estar ensinando a interpretar a questão, olhar as palavras-chave, tá? É porque só falando assim fica às vezes meio esquisito, né? É melhor ter um visual, tá? Mas basicamente, as questões do Enem, elas têm um modo de ser interpretadas, isso vai depender da prova, tá? Perdão pelo relógio. E Mila, meu canal é prof.thiago Carvalho, tá bom? Dá uma passadinha lá que todas as lives estão ficando lá, eu vou começar a postar vídeos lá depois, tá bom? Lembrando também, pessoal, que tem live de segunda a sexta, sempre 6h30. Já aprenderam já isso aí, né? Ricardão mesmo já tá esperto no horário. Beleza, pessoal? Então, assim, o que eu queria mostrar com essa live, né, o intuito dela era mostrar para vocês o seguinte, que existem várias formas, na verdade, de você aprender. Não só essas que eu falei no vídeo, né? Mas existem várias formas ali e você tem que acabar encontrando a forma ideal para cada conteúdo. Por quê? Às vezes, em determinada matéria, sei lá, em história você acha mais fácil fazer um resumo por linha do tempo, né? Às vezes, em matemática é mais efetivo você fazer muitos exercícios, muitos cálculos, tá? Em biologia, às vezes, é mais interessante você fazer resumos ali em mapa mental, com imagens. Então, acho que cada matéria vai ter um jeito de você se adequar, tá? Um modo que você vai achar mais fácil. Então, eu tô passando para vocês alguns dos modos que eu mesmo utilizo, tá? Claro que existem outros modos, mas eu acho que esses que eu passei para vocês são os mais eficientes, são os mais tradicionais, os mais eficientes, tá? Então, tente sempre manter essa questão aí, tá? E a organização é a chave principal de tudo, né? Lembrando que, para quem não tem os conteúdos do Enem, eu tenho disponível aqui na bio do meu Instagram, tá? Então, lá tem todos os conteúdos. Então, pegue, lixe os conteúdos, tenha um controle do que está acontecendo, tá? Pessoal perguntando aí, você acha que as questões do ano passado foram muito diferentes dos anos anteriores? Cara, eu observei, né, obviamente, o Enem, a partir de 2018, ele sofreu uma mudança, né? Como a banca, né, ele começou a aderir mais faculdades na questão do Enem, né? A prova ficou, de certa forma, um pouco mais complicadinha, né? Eu concordo com vocês que do Enem que eu fiz, da minha época, né, pro de hoje, né, até hoje eu faço Enem,
eu vejo que teve sim, deu uma apertadinha, tá? Mas aí por isso que vem a questão que eu tava falando pra vocês. Façam as provas anteriores, não precisa ficar, vou falar de novo. Façam as provas anteriores. Tiago, quantas provas? Todas. Quantas vezes? No mínimo 2, tá? Então faça todas as provas do Enem. Cara, você tem que entender a tua prova. Lembra que eu tava falando pra você? Respira o Enem. O que é respirar o Enem? Engolir a prova. Cara, eu tô falando pra vocês. Na minha época, eu acho que eu fiz as provas do Enem umas 4, 5 vezes. Então, tipo assim, eu fiquei doido ali em cima, até entender o que a prova queria me dizer, tá? Eu tinha que entender. Não tem quando alguém te manda mensagem e você não entende, aí você, tipo, leva 2 vezes pra tentar entender, é a mesma coisa. Então, faça e refaça as provas. Tente buscar aí questões parecidas de outras provas mesmo. É interessante também você estar olhando outros vestibulares aí para estar estimulando ali novos conhecimentos, né? As provas de São Paulo, principalmente, elas são muito boas porque elas são um pouco mais complicadas, elas são um pouco mais exigentes de conteúdo e acabam te forçando mais a querer buscar respostas, tá? Então, é sempre bom você querer buscar mais aí, tá bom? A prova também de Uberlândia, da Federal de Uberlândia, da UFO, é bom para quem quer estudar humanas, é uma prova bem arrochada para humanas, tá? Então, eu acho sim que teve uma diferença das questões, elas estão mais próximas na parte de... naquelas questões da FUVEST ali, tá bem parecido, principalmente ciência da natureza tá muito parecido. Matemática nem tanto, eu acho que matemática não mudou muito o padrão, tá? Sinceramente, eu acho que não mudou tanto. Eu achei que ciência da natureza mudou muito, tá bem parecido com o FUVEST, tá? A questão de humanas também tá mais puxada, e linguagens, a TRI tá péssima de linguagens, eu acho que a TRI de linguagens deu uma caída, né? E a questão de interpretação tá cada vez ali. Eles tentaram reduzir a questão de texto, pode perceber que os textos gigantes que o pessoal criticava do Enem não tá tendo mais praticamente, tá? A gente pode perceber que as questões ficaram sim mais difíceis. A matemática nem tanto, né? Variou pouco. Tipo, quando você faz as provas antigas de um professor, fica mais fácil. Realmente, quando você pega assim, as provas antigas, assim, vai ficar... Tem questão que você acaba decorando, mas eu acho que a questão interessante de você fazer é o seguinte... Não decorar, o que você estava falando para vocês, não decorar o gabarito, porque lembrar que aquela questão que você fez anteriormente era a letra D, é fácil, e não vai acontecer na sua prova de repetir a questão, tá? Eu quero que você vá item por item, destrinchando, falar, essa resposta é essa, porque é isso, isso e isso, a resposta não é essa por causa disso, 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 tá? Pessoal perguntando se precisa fazer a prova inteira em um dia só. Você não precisa fazer uma prova inteira em um dia. Você pode fazer a prova picada. Pega a provinha, quer ver? Deixa eu ver se tem uma prova aqui fácil. Será que eu acho uma prova aqui pra você? Ó. Então peguei aqui a prova do Enem. Você não precisa necessariamente fazer tudo. Ó. Você pode pegar e no final do seu dia, né, fazer umas 5. Então pegou aqui ó, a primeira página. Aí tu vem... Faz 5, faz 10, aí amanhã tu faz mais 10. E tu vai vir aqui e vai chegar um momento que você vai acabar terminando a prova, entendeu? Então, tipo assim, pega a tua prova, tá? Pega a tua prova e tenta fazer aos pedaços, tá? Se você não tiver tempo pra fazer. Agora, se você só tiver, por exemplo, final de semana só livre, então pega o final de semana, pega umas provas antigas e começa a fazer. Dá tempo, pessoal. As provas antigas aí, se vocês quiserem, né? Tem no site do INEP, só botar lá, provas anteriores ao Enem. Né? Lembrando que o Enem, ele sempre tem mais de uma aplicação, ou seja, sempre tem mais de uma prova do Enem. Por quê, né? Existe o tal do Enem PPL, né? Que é de pessoas privadas de liberdade, que é o pessoal que está preso, tá? E esse pessoal que está preso, eles também têm um dia de fazer o Enem. Eles vão ter uma prova diferente porque ela é aplicada em um dia diferente, tá bom? Além disso, pessoal, vale lembrar que tem anos que existem problemas como falta de luz, como enchentes, né? Ou desvio de provas, também isso já aconteceu. E por esses motivos o Enem acaba fazendo uma terceira aplicação. Então tem anos aí que você acaba tendo 3 provas do Enem por ano, diferentes. Então você pensa que cada prova tem 180 questões, tu vai ter ali 3 provas de 180 questões para estar realizando. Então, ó, top! Além disso, vale lembrar que esse ano tem Enem Digital. Então a gente já vai ter uma outra prova diferente. Então vai ter o Enem Digital, já vai ter a prova normal, vai ter a segunda aplicação. Então a gente vai ter várias questões do Enem para praticar ao longo do tempo. Então, questão do Enem é o que não falta, pessoal. Não falta questão do Enem, tá? Thiago, e comece por onde? Eu acho melhor você começar pelas questões mais novas, justamente porque o Enem novo, ele, que eu estava discutindo agora na live, ele tá bem diferente, assim, mais ou menos diferente do que o Enem vem sendo. Se você for fazer as provas de 2009 até hoje, você vai perceber essa progressão, essa diferença. Se você não tem tempo para isso,
eu aconselho você começar ali da mais nova, no caso de 2019, e vir fazendo 18, 17, 16, tá? Da mais recente para mais antiga, tá bom? E você vai perceber que ela vai ficando mais fácil ao longo do tempo, tá joia? Então, pessoal, era isso. A live hoje era para ser mais rápida mesmo, tá? Eu só passar algumas dicas para vocês, porque muitas de vocês iam me perguntando ali nos stories como fazer revisões, então eu queria passar para vocês alguns tipos de revisões que eu utilizo e que eu passo para meus alunos e que eu acho efetivo, tá bom? Se tem algum outro tipo aí que eu não abordei, né? Dá uma sugestão aí, me manda um direct, bora trocar uma ideia. Se você também tem algum tema, me manda lá no direct também, que a gente pode estar fazendo live do tema. Lembrando que amanhã tem live nesse mesmo horário, nesse mesmo local, beleza? E quarta-feira, lembrando que eu vou ensinar como estudar ciência da natureza com um convidado especial, então vocês não podem perder, tá? Então sigam lá no canal do YouTube que eu vou estar postando as lives lá, as lives completas, ok? E não se esqueçam que quando eu vou fazer a live de resolução de prova, de interpretação de prova, essa live vai ser lá no YouTube. Então vou deixar um aviso aqui no dia, tá? Pra vocês não esquecerem. Mas demais, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Obrigado a quem acompanha até o final. Forte abraço. Vocês têm um lugar aqui ó, no meu coração e uma vaga lá no Enem, tá? Pode ter certeza que quem ficou até o final tem uma vaga no Enem e um lugar no meu coração. Beleza? Obrigado, pessoal. Gosto muito de vocês. Tamo junto. Fiquem com Deus.